agonia, meu filho havia sumido. Percorri todos os corredores da loja, gritando seu nome. Tudo o que eu podia pensar era sequestro. Nada me impediria de encontrá-lo. Absolutamente nada. Poucos de nós, talvez, tenham procurado por Deus tão desesperadamente como eu fiz pelo meu filho naquele dia. Porém, o que se espera encontrar é muito mais importante e tão difícil quanto se possa imaginar. É um eterno relacionamento com o próprio Deus, perdão de pecados, vida no céu, o que significa ser livre do inferno. Deus falou ao povo do Antigo Testamento: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. No que diz respeito a tornar-se um verdadeiro cristão, alguns de vocês podem experimentar momentos de inquietude entre períodos de relativa paz. Mas a desesperada necessidade está sempre presente, obscura em tudo que vocês fazem e dizem. Outros buscam a Deus como se fosse uma criança brincando de esconde-esconde. Para eles é intelectualmente estimulante pensar em Deus. Todavia, isso não é uma busca sincera e profunda. Os interessados, ou seja, aqueles que buscam verdadeiramente a Deus, não estão brincando em um jogo mental. Este livro é para você que busca a Deus, que pretende conhecê-lo plenamente. Não é um livro que procura convencê-lo de que Deus existe ou de que Cristo é aquilo que diz ser. Outro livro terá de abordar esses tópicos. Preferivelmente, este livro é para aquele que sabe que Deus existe e acredita que, de alguma maneira, deve relacionar-se com Ele. Mas de que maneira? Embora estes capítulos sejam breves, eles têm o propósito de guiá-lo a um melhor entendimento do problema, dos perigos, da solução do pecado e da certeza da vida em Cristo. De certo modo, cada capítulo é individual, mas juntos eles apresentam um conteúdo mais completo. Tentarei simplificar os tópicos difíceis e torná-los mais compreensíveis, mas apesar disso, é o próprio Deus que, enfim, deve abrir os seus olhos. Assim, ore enquanto você busca. Certa vez, o líder bíblico Filipe falava com um etíope no deserto. E embora o etíope estivesse lendo a Bíblia, não entendia a sua mensagem a respeito de Cristo. Como poderei entender se alguém não me explicar? Foi o que perguntou o etíope. Este livro é a minha maneira de explicar e conduzi-lo a Cristo. Jim Elliff, Kansas City, Missouri, Estados Unidos. O que Deus pensa a meu respeito? A resposta a essa pergunta talvez o surpreenda e o desaponte. Mas o desapontamento é necessário. Se você não entender completamente a terrível situação em que o pecado o colocou, talvez você nunca apreciará suficientemente a vinda e a morte de Cristo, a fim de tornar você um cristão. Pense dessa maneira: você não pode ser curado com a ajuda de um médico, a menos que antes ele diagnostique o problema. Em primeiro lugar, você precisa ouvir a má notícia. Mas os benefícios deste entendimento são inestimáveis e eternos. Os primeiros 2 capítulos abordam o tipo de pessoa que você é sem Cristo. No 3º capítulo, você lerá sobre a ira de Deus para com aqueles que não se achegaram a Ele conforme os seus termos. Ninguém jamais se converteu a Cristo sem antes conhecer e sentir profundamente quão terrível é o pecado ou a sua desesperada necessidade por Cristo. Enquanto você ouve, peça a Deus que o ajude a entender o problema do pecado e a justa disposição dele para com o pecado.